Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é professor Rafael Galeotti, eu sou professor de cursinhos populares já há uns 14 anos e hoje eu quero ter uma conversa com você que é aluno de escola pública, que é uma escola pública que agora está no seu segundo, terceiro ano do ensino médio e que nessa hora já começa a pensar o que eu vou fazer depois que eu sair aqui dessa escola, não tenho muita perspectiva, não sei muito o que fazer, de repente você acaba pensando no vestibular, ou você acaba pensando em fazer uma universidade, mas fica aquele caminho das pedras, e agora o que eu faço? Mas ali só tem playboy, ali é uma coisa que eu não posso pagar, a escola pública é muito difícil, a universidade pública é muito complicada. Será? Nessa hora que eu pergunto pra você, será que você sabe que é realmente assim, ou você tá com falta de informações a respeito? Tá? Esse vídeo é para trazer algumas informações que são relevantes para você, que é o cara que pensa em prestar vestibular logo depois que você sair da escola, e a gente vai ver ao longo daqui da nossa apresentação que é possível, é uma coisa relativamente viável, e a gente está aqui para mostrar o caminho das pedras, informações que você muitas vezes nem sabe que existe, de muitos programas, de muitas coisas que estão colocadas para você poder fazer a sua faculdade, para você poder fazer a sua universidade, e que para você possa ter aí o futuro que você sempre quis, independente da sua condição social, da sua condição financeira e principalmente independente de se você veio da escola pública ou da escola particular. Então, bota seu fone, vem junto comigo e vamos lá! Esse vídeo é uma coprodução do Cursinho Professor Chico Poço, que é uma ONG educacional que funciona na cidade de Jundiaí, através do seu projeto chamado CP na Escola, onde os professores visitam as escolas públicas da cidade e da região para dar uma palestra bastante semelhante a essa apresentação que você está para ver, ok? Vamos lá! Bom, a primeira confusão que sempre rola quando a gente começa a conversar sobre universidade, sobre faculdade, né, é o que vem a ser uma escola pública e o que vem a ser uma faculdade particular, né? O que exatamente é uma escola pública, o que é uma particular, como funciona uma, como funciona outra, qual é mais fácil, qual é mais difícil, como são as formas de entrar em uma, como é a forma de entrar em outra. Então a gente resolveu dividir essa apresentação em, primeiro, duas partes distintas, né? Vamos falar um pouco primeiro sobre o que é uma universidade pública, em seguida a gente fala um pouco sobre a universidade particular e fique atento porque tem informações importantes nas duas delas para você ver, ok? Bora lá! Vamos lá, a universidade pública, tá? Primeira coisa que você precisa saber, amiguinho, sobre a universidade pública, ela é mantida necessariamente por instituições governamentais. E aqui eu estou falando de governo federal, estadual, municipal ou de repente uma união entre elas. Pode acontecer também de você ter uma universidade que é mantida por duas ou mais esferas de governo, tá? Além disso, como é que você ingressa nela? Existem duas formas distintas que a gente vai ver separadamente daqui a pouco. A primeira delas é o vestibular, o famoso vestibular, aquela coisa que te bota um medo, que a gente sabe disso, e nós vamos conversar daqui a pouco a respeito, tá? Isso pode contar com a nota do Enem ou não. E tem o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada para as universidades federais, que a gente também vai ver como funciona daqui a pouco. Tá? Alguns exemplos colocados aí, USP, Unicamp e Unesp, mais alguns exemplos aqui, o FRJ, o FMG, a FATEC de Jundiaí, o Instituto Federal de São Paulo, tá? E eu quero que você preste atenção no seguinte, tá? Os custos de ensino são pagos pelo governo, isso quer dizer que é uma faculdade sem mensalidade para você, tá? E o corpo docente tem que ter no mínimo doutorado como nível de pesquisa, ok? Vestibular das públicas, como que funciona? Depende de qual faculdade a gente está falando, tá? Eles adotam diferentes padrões, ou as provas são alternativas, de A a E você coloca xizinho, sabe? Coloca xizinho ali na questão, A, B, C, D, ou E no item que você acha, ou a prova é dissertativa e você tem que escrever um texto mesmo para responder a questão, ou pode ser ambas, aí depende de qual fase que a gente está falando, né? Utilizam a nota do Enem como cálculo parcial da nota. Algumas delas têm vagas apenas pelo Enem. O SISU também vale para algumas universidades estaduais, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, aguenta a ponta aí, tá? Normalmente tem mais de uma fase. Normalmente você vai dar de cara com a primeira fase, onde se inscrevem ali várias dezenas de milhares de pessoas, e são poucos os que passam para a segunda fase. E aí você tem normalmente uma primeira fase alternativa e uma segunda fase já com uma prova dissertativa, tá? Principais vestibulares são esses que estão colocados aí na tela: FUVEST, Unicamp e a VUNESP, tá?
que são as das 3 estaduais do estado de São Paulo. Alguns cursos têm provas específicas, então se, por exemplo, você quer fazer arquitetura, ou você quer fazer artes cênicas, além das 2 fases, você vai ter uma terceira fase aqui, que é uma prova de aptidão. Tá? Se no caso de arquitetura, por exemplo, você vai fazer uma prova de aptidão em desenho técnico. Em artes cênicas, você vai apresentar uma peça. Em música, você vai tocar algum instrumento, tá? De alguma peça, de acordo com o que o edital for falar para você. Então preste atenção se o seu curso não tem aí a questão da prova específica, da terceira fase do vestibular, tá? Não tem coincidência do dia de provas. As universidades se reúnem lá no comecinho do ano para elas montarem o calendário unificado. E isso quer dizer que você não vai passar por uma situação em que você tenha que escolher, putz, no mesmo dia tem o Unicamp e tem a Unesp, no mesmo dia tem o Enem e tem a FUVEST. Não, isso não vai acontecer. O calendário já é feito pensando de uma forma que você possa prestar um por vez, sei lá, às vezes todo fim de semana, é verdade, mas não vai ter nenhum tipo de coincidência. Então pode ficar tranquilo com relação a isso, tá? E todos eles praticamente têm a questão da isenção da taxa de inscrição. Se você é um aluno de escola pública e se você é um aluno que tem comprovado baixo poder aquisitivo, bem aqui no começo do ano, agora estou falando agora de abril, maio, tá? Mais recentemente aqui, mais aqui no começo do ano, você pode pedir a isenção da taxa. Então fica esperto nos sites, no site da FUVEST, no site da Convest, no site da VUNESP, para que você possa pedir para ser isento da taxa de inscrição, e aí você economiza um troco também, que eu acho uma coisa bastante justa, tá? E preste atenção que a maioria delas vai apresentar alguns programas aqui que vai ajudar você que é um aluno de escola pública, tá? Alguns deles têm os tais dos bônus na pontuação. Se você é aluno de escola pública, você já sai aqui com 10 pontos na frente, com 20 pontos na frente, que é para tentar dar uma ajuda para colocar mais alunos de escola pública dentro dessas universidades, tá? Além disso, nós temos também alguns programas de cotas de alunos de escola pública. Tá? Além de outras cotas diversas, como social, racial, mas presta atenção que em alguma delas é muito provável que você consiga se encaixar. Tá? Se você é um aluno de escola pública, você vai sair com uma pontuação a mais, ou você vai ter aqui algumas vagas que já são reservadas para você imediatamente. Beleza? Partindo agora para como você entra numa universidade federal, que é o tal do Enem Sisu. O Enem é aquela prova que você já sabe que você vai ter que prestar no fim do ano e que você está nervoso e que os seus professores já estão conversando com você ao longo do tempo, né? Mas a gente vai conversar direitinho como é que funciona o Enem e como o Enem vai te ajudar a entrar numa universidade a partir do programa Sisu que a gente conversa daqui a pouco. Vamos lá? O Enem tem uma dupla finalidade, tá? A primeira delas é avaliar o ensino médio brasileiro. O Ministério da Educação faz essa prova avaliativa para ver como andam os nossos alunos, como anda o nosso ensino básico, o ensino médio brasileiro, né? E o segundo deles é servir como uma porta de entrada na universidade, tá? Lembrando que se você é um aluno de escola pública, você não paga a taxa do Enem. E como que serve como porta de entrada na universidade? Pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, tá? Isso é uma plataforma online, é um site em que você entra, em que você pode se candidatar em 2 opções de universidades federais em todo o país e é aberto 2 vezes por ano. Funciona da seguinte forma, tá? Você vai pegar a sua nota do Enem, que vai ser lá por janeiro, final de janeiro, tá? Ao mesmo tempo em que o Enem divulga a sua nota, ele divulga que o portal do SISU está aberto. Então você entra lá e fala, olha, minhas notas foram essas e aquelas nas 4 provas que o Enem tem, né? Você sabe que o Enem é formado por 4 provas distintas, tá? É mais uma redação. As minhas notas foram essa. Eu gostaria de entrar na, sei lá, Federal de São Carlos, ou na Federal da Bahia, ou na Federal do Acre, no curso A, B, C, D ou E. Ok? O sistema vai voltar para você e ele vai dizer como que funciona isso aqui, tá? Como que funciona se você tem uma nota positiva para isso ou não, se a sua nota é suficiente para isso ou não. Lembrando que o SISU tem cotas para o aluno de escola pública, lembrando que ele tem uma preferência para o aluno de escola pública. Se por um acaso você empatar com um cara da escola particular, a preferência da vaga é tua, não é do cara, tá? Mas enfim, você vai aqui fazer uma brincadeirinha com o site do SISU todo dia. Então o SISU vai devolver para você e falar, olha, com a nota que você tem, eu não consigo te colocar nessa universidade que você quer, mas eu consigo te colocar em alguma outra universidade, aí universidades federais, Brasil afora. Ou eu não consigo te colocar no curso que você quer, mas eu consigo colocar você no seu curso de segunda opção. De repente também pode ser uma boa,
Tá? Você gostaria de continuar? E aí toda meia-noite o sistema se reatualiza, tá, para ver qual que é a sua nova colocação. Tá? De repente tem 40 vagas, mas você está em 89º. Pode acontecer, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Só que pode ser que muita gente também desista e troque ao longo do caminho. O sistema fica aberto aí ao longo de alguns dias, tá? E toda vez à meia-noite ele dá uma reatualizada para ver quem foram as pessoas que desistiram, quem foram as pessoas que chegaram na opção de curso que você marcou. Tá? E a partir daí vai tendo essa brincadeira e falando, olha, hoje você está dentro, pode ser que amanhã você esteja fora, deseja continuar? Quando o sistema fecha, aí ele dá para você, olha, beleza, o sistema fechou, a partir de agora você consegue estar em tal universidade, ou você consegue estar em tal curso, pode ser o que você quer? Pode, e é muito bom que seja, mas pode ser algum outro curso de uma outra universidade federal, Brasil afora, e aí a gente vai conversar daqui a pouquinho como é que você se mantém lá, isso é uma outra questão, mas ele pode te garantir uma vaga, se não na universidade que você quer, em alguma outra universidade, se não no seu curso de primeira opção, no seu curso de segunda opção, e assim a gente vai redistribuindo ao longo das universidades federais Brasil afora, esses alunos que tentaram entrar lá através do sistema de seleção unificada, que é o SISU, ok? Prosseguindo, vamos lá, uma pausinha de leve aqui. Mas peraí, o que você quer dizer com me mandar para a Federal da Bahia, me mandar para a Federal do Acre? Eu vou ter que viajar para lá? Eu não tenho condição para isso. Eu não tenho como me virar lá. Eu tenho meu emprego aqui, eu tenho minha família para manter. Ou mesmo nas universidades próximas aqui, USP, Unesp, Unicamp, essas que você falou que eu passo pro vestibular, como é que eu faço para estudar sem ter que trabalhar? Porque eu sei que é puxado e eu sei que eu vou ter que estudar bastante. Calma, amiguinho, que a gente vai ver a partir de agora. Volta comigo aqui, olha que legal. E é nessa hora que a gente começa a conversar sobre os auxílios sociais que essas universidades podem dar para você. Eles sabem que você é um aluno de baixo poder aquisitivo. Eles sabem que você é um aluno que veio da escola pública. Eles sabem que para você é complicado que você consiga se manter numa universidade e ao mesmo tempo passando ali num emprego de 8 horas por dia, 9 horas por dia, 10 horas por dia. Eles sabem que não é todo mundo que consegue. E nessa hora que procure o serviço social, procure o site do serviço social de cada uma dessas universidades que é do teu interesse, para dar uma olhada quais são os auxílios sociais que eles fornecem, tá? E eles podem ser divididos em uma série delas, uma série de benefícios. A gente vai dar uma olhada como é que funciona bem por alto cada um deles, tá? Primeiro deles, moradia estudantil. Muitas dessas universidades dispõem de vilas, vilarejozinhos, bairrozinhos dentro do próprio campus da universidade, que são casas, que é a moradia estudantil, que é chamado, né? Existem ali algumas casas em que você, dependendo de uma série de comprovação de documentos, de renda do seu pai, da sua mãe, do seu cachorro, do seu avô, da sua avó, você consegue aqui ter a moradia estudantil. E você vai morar num apartamentozinho ou numa casinha dentro do próprio campus da universidade, e isso isento de conta de aluguel, de água e de luz. Já é uma grande ajuda, tá? Algumas universidades não dispõem de moradia estudantil, mas eles dispõem de auxílio moradia, tá? E o auxílio moradia é uma bolsa, um valor que é dado para você mensalmente, para que você possa pagar o seu aluguel em uma chamada república, né? E a república é uma casa, um aluguel, normalmente uma casa grande, tá? Algumas delas são cadastradas na reitoria do campus. Sendo cadastrado na reitoria do campus, você pode morar em uma delas e a universidade paga o seu aluguel, tá? E você vai conviver com mais 4, 5, 6, 10, 20 pessoas, enfim. Mas é uma forma de você conseguir morar próximo da universidade sem ter que arcar com os custos de uma moradia para isso, tá? Esse é o auxílio moradia para universidades que não dispõem de moradia própria. Além disso, nós temos a Bolsa Alimentação. Quase todas essas universidades dispõem dos refeitórios, que já é uma comida balanceada, é uma comida bastante equilibrada, com nutricionista, e normalmente é a baixo custo, R$2, R$3, no máximo R$4. É dificílimo você conseguir ter uma refeição balanceada com esse preço. Mas se de repente você consegue mostrar que você é um aluno de baixo poder aquisitivo, que veio aqui de um histórico familiar de carência, você consegue ter uma bolsa alimentação em que você consegue ter 2 até 3 refeições por dia sem pagar um só centavo para isso ao longo de todos os anos em que você passar dentro da universidade, tá? Depois da bolsa alimentação, a gente fala também da bolsa trabalho. Algumas funções do campus, elas são
elas não têm funcionários lá dentro, né? Algumas das funções do campus, por exemplo, organizar a biblioteca, organizar alguns laboratórios de alguns determinados professores ou de alguns determinados institutos, tá? O próprio bandejão, a limpeza do bandejão, enfim, tá? Algumas dessas funções elas não têm funcionários. Quem trabalha lá são bolsistas, são alunos de comprovado baixo poder aquisitivo, tá? Ganhando aqui em torno de um salário mínimo, ou até um pouco menos do que isso, se eu não me engano, mas com uma carga horária de 10 a 15 horas por semana. 10 a 15 horas por semana, isso dá para você, no máximo, 3 horas por dia. É relativamente tranquilo, dá para você continuar estudando e com uma renda que dá para você se manter até relativamente bem, dependendo de quantas bolsas a mais você conseguir também, tá? Continuando, nós temos aqui o auxílio emergência. Se de repente, e acontece, são coisas da vida, né? Se de repente ao longo da sua graduação, ao longo da sua estadia na universidade, acontece uma tragédia na sua casa, o seu pai faleceu, a sua mãe faleceu, o seu provedor de dinheiro faleceu, né? Enfim, a renda caiu drasticamente, alguma coisa aconteceu na família em que todo mundo ali se perdeu e você, meu Deus, agora eu vou ter que... Não tem jeito, eu vou ter que voltar para minha cidade, eu vou ter que parar de estudar. Calma. Vai no serviço social, explica toda a situação, na medida do possível, comprova essa situação que você está declarando, tá? Que eles conseguem te dar um auxílio emergência, que consegue ser um valor, aquele empréstimo que você não tem que devolver, né? De até 5 mil reais, a depender da emergência que você pode estar passando, para que você consiga apaziguar os ânimos, mais ou menos se estabilizar, sem ter que necessariamente largar os seus estudos, tá? Prosseguindo, tem também a Bolsa Transporte. Se você já mora mais ou menos perto do campus em que você está estudando, tá? De repente esse ônibus não um ônibus leito, mas algum ônibus de linha que faça essa ligação, tá? Você consegue que a universidade te forneça o passe escolar, tá? Já é uma grande ajuda também se você mora na mesma cidade ou na região metropolitana do campus a qual você estuda, tá? Além disso, também tem os auxílios acadêmicos, e esses auxílios não têm a ver muito com carência, mas tem a ver mais com o seu desempenho dentro da universidade, tá? A iniciação científica, você se alia junto com o professor, tá? Para desenvolver junto com ele uma pesquisa que seja de um tema de seu interesse, de alguma coisa que você já pense mais ou menos pesquisar ao longo da sua vida profissional logo depois, né? Você desenvolve uma pesquisa, e aqui vem as agências de fomento, né? A FAPESP, o CNPq, a CAPES, que é para pós-graduação, mas aí vem alguma agência que já consegue mesmo financiar uma pesquisa que você vai fazer junto com o seu professor, tá? E aí vai te render uma grana aí relativamente boa em que você pode, tá, dar um bom grau aí na sua situação financeira, tá? Tem a Bolsa Trabalho, algumas bolsas trabalho também dependem do auxílio acadêmico, tá? Isso aí a gente vai ver um pouco mais com detalhe depois disso, tá? E tem a monitoria. Você está no seu segundo ano de graduação. No primeiro ano você fez uma disciplina X com aquele professor Y e você gostou da disciplina X com o professor Y e você teve um bom desempenho, uma boa nota naquilo. Vá conversar com esse professor no outro ano, caso seja do seu interesse, ajudar o professor a dar essa aula para a turma mais nova. E aí você vai ser o cara que vai ajudar com o plantão de dúvidas, que vai ajudar a nova turma a fazer os trabalhos, que de repente vai até corrigir esses trabalhos, e isso também valendo aqui uma grana relativamente legal para você, para ajudar o professor numa matéria que você gostou e que você foi bem no ano anterior, tá? Esses são alguns dos auxílios acadêmicos. E sem contar que o próprio campus tem uma série de serviços que te ajudam, né? Serviços e programas profissionais. É claro que nem todos esses estão disponíveis em todos os campos de universidades federais que a gente falar, mas a maioria deles dispõe de serviço social, serviço médico, que é um convênio médico para você que é aluno de lá, tá? Caso ali tenha uma faculdade de medicina, obviamente, tá? Plantão odontológico, alguns deles, se você tem uma faculdade e que existe ali um curso de odontologia, você pode ter inclusive um convênio odontológico, tudo isso a zero custo. Serviço psicológico, tá? Creche, caso você tenha filho, que você tenha que levar para isso. Além de que a gente já conversou, que o refeitório é de baixo custo, existem os circulares internos em campos muito grandes, existem os ônibus internos ali que não tem catraca, você pode entrar isso aí quantas vezes você quiser, e claro, usufrua gratuitamente também das áreas de lazer e dos centros esportivos do campus, que ajuda você em não só a passar um certo tempo, mas ajudar também a manter a cabeça no lugar, né? E os programas profissionais, os próprios institutos, os próprios alunos fazem as tais das empresas júnior, né? Que é uma coisa que vai ajudar você também, tá, já ter mais ou menos uma carreira
profissional enquanto você nem saiu da graduação ainda. A mesma coisa vale para recrutamento externo, dependendo do curso que você faz. Tá? Você nem precisa sair da universidade para você procurar um emprego. O emprego vai atrás de você através de programas de trainee que vão até a universidade para buscar os novos talentos. De repente você pode ser um desses. Tá? O emprego vai atrás de você em muitas questões. Tá joia? Tá, interessante. Eu acho que é possível que eu consiga. Mas ainda tem aquela coisa de eu achar que é concorrido demais, de eu achar que eu não sou capaz disso, e talvez seja a minha única alternativa mesmo partir para uma escola particular, e eu não faço ideia como é que eu vou conseguir, porque eu sei que é muito caro, e porque é menos concorrido, mas é caro demais, e eu vou acabar não fazendo. Calma, calma. Vamos conhecer um pouquinho melhor a particular? Acompanha comigo aqui, vem cá. Essa é a hora que a gente vai começar a conhecer a universidade particular, tá? E a primeira coisa que você precisa saber sobre elas, diferentemente das universidades públicas às quais nós conversamos, essas daqui são mantidas por instituições não governamentais, tá? E aqui podem ser empresas, algumas entidades religiosas, como a gente vai ver que existem bastantes, e outros grupos diversos. Alguns exemplos que estão colocados aí, ó, o Anchieta Jundiaí, a Universidade de São Francisco, a Unip, mais algumas coisas a saber. É obrigatório o selo de aprovação do MEC. Não é porque são grupos independentes do governo que a gente pode sair fazendo universidade particular por aí afora. É necessário que o Ministério da Educação tenha já aprovado a existência dessa universidade e de cada um dos cursos que existem dentro dela, tá? Prosseguindo, tá? A forma de ingresso sempre é o vestibular próprio. Algumas delas usam a nota do Enem como critério, não é sempre, você tem que dar uma pesquisada no site da universidade como é que funciona, ok? Prosseguindo mais alguns exemplos aí, ó, PUC São Paulo, Faculdade Anhanguera, AMB Morumbi, Mackenzie, tá? Lembrando que nesse caso, o custo de ensino é pago pelo aluno, aí você vai ter o tal do boletim todo começo do mês, ou não, como a gente vai ver daqui a pouco. Aguenta os pontos aí, porque essa é a parte que assusta, mas a gente vai ver que pode não assustar tanto assim. Tá? E no caso das universidades particulares, o MEC exige que o corpo docente tenha no mínimo o nível de mestrado, que é um outro nível de pós-graduação que tem depois que você se forma. Isso aí não vem ao caso agora, tá? Prosseguindo, tá? O vestibular das particulares, a primeira coisa, a inscrição é sempre através do site da instituição. Então é lá no site da PUC, do Mackenzie, que você vai pesquisar quando é o vestibular, como é o vestibular, aonde vai ser o seu local de prova. É sempre através do site, é sempre através do www de cada uma dessas instituições aí, tá? A taxa de inscrição, existe uma taxa que ela pode ser abonada de acordo com a universidade também. Algumas têm programas de abono para pessoas de baixo poder aquisitivo, outras não têm. Tudo é uma questão de você dar uma olhada no site como é que funciona, tá? E como funciona o calendário de cada uma delas também. Tá? Normalmente é uma fase só, não existe a questão da segunda fase como existe nas universidades públicas, tá? E sim, alguns dos cursos também têm a prova de aptidão, mesma coisa que a gente conversou lá atrás sobre arquitetura, sobre arte cênica, sobre música, vale também para as universidades particulares, tá? As provas alternativas são contendo todas as matérias, não vai existir uma prova dissertativa para você entrar numa universidade particular. Tá? E normalmente não coincide com os vestibulares das faculdades públicas, que é uma outra coisa que eles também fazem, tá? Que é para que você não tenha que optar pela PUC ou pela Unicamp, pela Anchieta ou pela FUVEST, tá? Sempre tem um intervalinho aqui colocado, sempre tem aqui um calendário que é pensado. Esses vestibulares, tanto a prova quanto os resultados, costumam ser 1 ou 2 semanas antes do que é o calendário das universidades públicas, mas a coincidência não vai existir não. Fica tranquilo que dá pra você prestar tudo aí numa boa, beleza? Tá, mas você virou pra mim e falou que existe uma coisa que chama boleto. E a partir do momento que existe o boleto, eu já não consigo mais prestar isso aqui, porque já não é mais pra mim. Você lembra que você tá fazendo vídeo pensando em um cara que vem da escola pública e, portanto, sem poder aquisitivo? Presta atenção, cara. Calma, eu vou mostrar pra você que dá, tá? Quer ver como? Acompanha comigo aqui, ó. Vem cá. E eis que nessa hora eu te apresento o ProUni, que eu sei que você já ouviu falar. Programa Universidade para Todos. Como é que funciona exatamente isso aqui? Do que eu estou falando? O que é isso? Tá? O ProUni é um programa de bolsas de estudo que pode ser concedido 50% ou 100%
de desconto para você na mensalidade, tá? De acordo com alguns critérios que a gente vai ver. Primeira coisa que você tem que saber, esse programa vale apenas para vestibulandos de escola pública prestando universidades particulares, ou seja, você, exatamente você que eu estou conversando. Tá? A nota do Enem é um critério de avaliação, ou seja, você precisa ter prestado o Enem esse ano e você precisa ter ido relativamente bem no Enem. Isso é importante também, tá? Tá se preparando para a prova? Nós vamos conversar melhor sobre ela daqui a pouco, beleza? Essa oportunidade ocorre sempre 2 vezes ao ano, tá? Então, já fica a dica. Se de repente você não conseguiu ou você não tentou o ProUni no começo do ano, tenta no meio do ano que a concorrência sempre é um pouco menor. O pessoal não está muito ligado disso, tá? Prosseguindo, as vagas variam de universidade para universidade e também variam de curso para curso. O que eu quero dizer com isso? É toda universidade particular que tem o ProUni? Não. É todo curso que tem o ProUni? Não. Algumas universidades, a maioria delas até dispõe do ProUni, só que para alguns cursos específicos. Como é que eu vou saber? Consulte o site da universidade. Tá? Consultando o site da universidade, você consegue ver se aquele seu curso tem o ProUni ou não. Beleza? Mas calma que também não é o fim do mundo se não tiver, como a gente vai ver mais para frente. Prosseguindo, tá? Essa bolsa que você conseguiu de 50% ou de 100%, ela pode ser suspensa, de repente por alguma mudança socioeconômica significativa, tá? O seu pai conseguiu um emprego melhor, ou você começou a trabalhar, a cada um certo período de tempo você vai ter que provar todos os dados que você já provou lá no começo. E se houve alguma mudança significativa na socioeconomia da sua casa, essa bolsa pode ser suspensa. Assim como ela pode ser suspensa também se você está com um fraco desempenho. Tá? O que isso quer dizer? Você está indo mal em várias matérias, você não está se dedicando o suficiente. Cara, para que você quer ter essa bolsa de estudo então, se não é para você levar a sério a universidade? Os caras vão e cortam mesmo e não estão nem aí. Tá? Eu sei que não é seu caso, eu sei que você vai se dedicar, mas eu vou entender melhor como é que funciona essa questão da bolsa de 50% ou da bolsa de 100%. Tá? A primeira coisa que o ProUni faz é: quanto é a renda total da sua família? Isso quer dizer que você vai levar para eles toda a documentação de holerite, de comprovante de aposentadoria, de pensão, de contrato de aluguel, enfim, quanto você ganha, quanto você gasta, mas principalmente quanto você ganha e o quanto todos os seus familiares ganham, tá, com relação a tudo isso. Pega tudo isso, soma todos os valores e aí você vai ter a renda total da sua família. Joia? Divide essa renda pelo número de pessoas da sua família. É nessa hora que você vai ter a tal da renda per capita da sua família. Então vamos lá. Pego o salário do meu pai, o salário da minha mãe, a aposentadoria do meu avô, caso o meu avô more comigo, pego de repente a minha pensão alimentícia ou o meu salário, somo tudo, divido pelo número de pessoas da casa. Esse valor vai dar um certo tantos reais lá, beleza? Esse tantos reais lá, ele é balizado a partir do salário mínimo. Se esse valor per capita deu até 1,5 salário mínimo, você que é bolsista do ProUni vai ter uma bolsa de 100%. Ou seja, quanto você vai pagar de universidade? 0. Você não vai pagar para você estudar nessa instituição. Se esse valor deu de 1,5 até 3 salários mínimos, e é claro, né, questão de ver quanto é o salário mínimo vigente naquela situação. Tá? Se deu de 1,5 a 3 salários mínimos, você vai ter uma bolsa de 50%. E aí você vai pagar só metade do que seria a mensalidade completa daquele curso naquela universidade que você escolheu. E é assim que funciona para a ProUni. Lembrando de novo, repassando aqui, até 1,5 salário mínimo per capita na sua casa, bolsa de 100%. De 1,5 a 3 salários mínimos per capita na sua casa, bolsa de 50%. Acima disso, você não tem bolsa nenhuma. Tá? Prosseguindo, nós temos aqui mais um programa que pode te ajudar também, que é o FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil. Tá? E o que exatamente é o FIES? Cara, se você for num banco hoje, tá? Você vai pedir um empréstimo em, sei lá, qualquer uma dessas agências, nessas famosas casas bancárias que tem, nessas famosas agências bancárias. Você pega um empréstimo, você vai ter um juros aí relativamente alto por mês, tá? Aquela coisa de 8%, 9%, 10%. Os juros do FIES é um empréstimo para que você possa pagar a sua universidade, tá? Caso ela não disponha para a ProUni, enfim. Tá? De novo, você vai ter que pesquisar lá, mas é um empréstimo para você pagar essas mensalidades a um juro muito mais baixo do que os juros que você encontra no mercado. Tá? Lembrando que o mesmo critério do ProUni, você vai ter o FIES, caso você tenha ali as mesmas faixas de renda per capita do ProUni. Tá? E lembrando também que a nota do Enem também é um critério aqui.
Joia? Aqui, repassando o que eu falei, é um financiamento a juros mais baixos do que os juros oferecidos no mercado. Eu estou falando aqui de 3 a 4% ao ano. Nenhum banco no Brasil fornece isso para você. Tá? Porém, o empréstimo voltado só para você estudar. Ele tem que ser usado para você pagar a mensalidade da instituição a qual você está matriculado. Tudo bem? Prosseguindo, você paga aí uma taxa simbólica durante o curso. Todo mês você deposita ali R$ 50 reais por mês, R$ 50 por mês, e você continua pagando a sua faculdade, agora só depois da sua formação. Você dá aqui essa taxa simbólica de R$ 50 todo mês, e você vai de fato começar a pagar esse empréstimo depois que você se formou. Ou seja, depois que você se formou, a ideia é que ou você já esteja trabalhando na sua área e, portanto, já com certa condição de conseguir pagar esse empréstimo, ou prestes a conseguir um emprego bacana na sua área. Né? E a partir daí você vai ter uma carreira toda pela frente, você vai dissolver isso aqui ao longo de anos e anos e anos de pagamento desse empréstimo em taxas bem baixinhas, tá? Taxas bem baixinhas que vão dar valores bem baixinhos para você. Como a gente vai ver no próximo slide, tá? E não conflita com o ProUni também. Importante, você pode ter ProUni e FIES. Suponha que você conseguiu 50% só de ProUni, que é o caso que a gente vai conversar mais para frente. Os outros 50% você também vai poder financiar através do FIES, caso você não tenha conseguido, tá? Continuando, veja se não é uma situação parecida com a situação da sua família. Simulamos aqui uma família de 4 pessoas, tá? Em que a renda total de em torno de R$ 6.500, somando todos os salários, somando todos os benefícios. Tá? Esse cara, na hora que eu faço a soma da renda per capita, ele já vai ter um desconto de 50% de ProUni. O resto ele pode conseguir pagar através do FIES. Com o desconto do ProUni, suponha aqui que aqui deu R$ 500 por mês. Tá, que é o curso que você vai fazer. E é um curso de 8 semestres. O próprio site do FIES tem ali um simulador. Tá? E esse simulador funciona da seguinte forma: você coloca ali todas essas questões de dados e ele vai simular para você de quanto vai ser esse empréstimo. Tá? Colocamos exatamente essa situação no simulador do FIES. E o resultado foi esse que está seguindo aí. Você paga R$ 50 por mês durante a faculdade e ali enquanto você está cursando, R$ 50, R$ 50, R$ 50. Assim que você se formar, a sua primeira mensalidade vai ser de R$ 2,62. E é assim que você vai começar a pagar o empréstimo que foi feito para você. E a última mensalidade, que pode ser paga ao longo do tempo, que pode ser amortecida essa dívida, você pode ir pagando da última para a primeira mensalidade, caso você tenha essa possibilidade, mas caso você não consiga e realmente tenha que pagar uma por mês, a sua última mensalidade vai ser de R$ 212, depois de 22 anos de formado. Ou seja, você já vai ter uma carreira aqui, você já vai ter um emprego decente na sua área, você já vai conseguir pagar isso aqui. Tá? Bacana, né? É bastante interessante. Vamos dar uma olhada em mais umas coisas? Espera aí, só um minuto. Tá convencido? Calma que tem mais. Olha isso aqui, ó. Na universidade particular também existem alguns programas de benefícios. É claro que depende de universidade para universidade, como você vai pesquisar logo depois, você vai entender direito isso aqui. Mas existe também a possibilidade de você conseguir, inclusive, ter uma renda além do ProUni e do FIES, como a gente conversou. Existem alguns benefícios que é importante você conhecer. Acompanha comigo. Muitas dessas universidades, elas têm um programa sério de atletismo, tá? E por causa disso, a depender se você é um cara esportista, se você é um cara que se dá bem em algum esporte, seja atlético ou seja futebol, algum esporte coletivo, você é uma mina que joga futebol, cara, você pode ser um atleta da universidade. E sendo um atleta da universidade, você pode ter ou desconto na mensalidade, caso você não tenha conseguido, ou você pode ter até um dinheiro para isso. Tá? Prosseguindo, tem a Bolsa Bateria também. As universidades particulares também levam bastante a sério essa questão de concurso de bateria, concurso de bandas, e você pode ser um cara que pode participar disso. De novo, ou tendo desconto na mensalidade, ou inclusive ganhando um dinheiro para isso. Assim como a iniciação científica, que a gente já conversou, vale também. A mesma coisa que a gente conversou da universidade pública vale aqui também. A mesma coisa também com a monitoria, tá? E você pode, inclusive, fazer estágios na própria faculdade, junto com algum professor, ou junto com uma empresa de algum professor, ou dentro da própria faculdade mesmo, se for o caso. Tudo isso pode acontecer dentro da universidade particular, que você pode não pagar tendo ProUni, ou tendo FIES, ou tendo os dois, e você pode, inclusive, caso você seja um estagiário, ou um monitor, ou algum desses bolsistas, você pode até conseguir um dinheiro com isso. E assim você pode se sustentar lá com uma certa tranquilidade. Enfim,
não é um absurdo você pensar que você pode, inclusive, ganhar dinheiro para se manter na universidade. Não é bacana? Bota aqui nos comentários, aqui embaixo, se você ficou com alguma outra dúvida, se ficou alguma coisinha que eu deixei passar por trás, a gente vai conversando, não tem problema nenhum, tá? Lá aqui na descrição do vídeo tem também redes sociais minhas, redes sociais do cursinho, a qual eu faço parte, que é patrocinador desse vídeo. E olha, a universidade pública é para você sim. Tá? O nível superior é para você sim. Você tem tanta capacidade como qualquer outra pessoa que você vê por aí com mais nível social do que você, com mais dinheiro do que você. Dinheiro não é empecilho não, tá? Eu espero mesmo que eu tenha ajudado você. Muito obrigado pela oportunidade e tchau! Bom, segue agora alguns conselhos então do que você pode fazer para você se preparar ao longo desse ano. Agora que você já viu que é uma possibilidade, que você já viu e já está convencido de que sim, a faculdade foi feita para você. Então a gente começa essa parte dividindo em duas etapas diferentes, né? O que você pode fazer a partir de agora e depois a gente conversa o que você pode fazer depois que você entrar na faculdade. A primeira coisa que você deve ter notado é, tanto para a ProUni, quanto para a FIES, quanto para a SISU, o que a gente sempre falou o tempo todo foi, depende da nota do Enem. A nota do Enem é isso, aquilo. A nota do Enem é determinante. Faça o Enem. Portanto, acho que a primeira grande dica que a gente dá é capriche no Enem. O Enem é uma prova difícil, é um fim de semana inteiro, tá? São 5 provas diferentes, são várias questões. No entanto, você percebeu que é uma nota que vai te assombrar ao longo aí da sua vida inteira. Então vale a pena você dar uma estudada, vale a pena você dar uma caprichada, vale a pena você dar uma olhada naquilo que o seu professor sempre falou para você, estude isso porque isso vai cair no Enem. Então dá uma boa garibada nessa prova, que eu tenho certeza que vai te facilitar em muitas coisas daqui para frente, tá? Prosseguindo, pesquise seu curso dentro de cada instituição. Você tem aptidão por arquitetura, por jornalismo, por artes cênicas, você quer fazer biologia, enfim, vai na instituição, vai na faculdade. Algumas dessas faculdades, das universidades principalmente, existem os eventos de portas abertas. A Unicamp tem, a FUVEST tem, as faculdades particulares tem muitas dessas informações que você encontra no site. Então vale a pena você dar uma pesquisada, seja pública, seja particular, para ver exatamente o que você quer e o que encaixa mais naquilo que você pensa como carreira, tá? Prosseguindo, conheça pessoas da área que você quer seguir. Você quer ser um jornalista? Você conhece um jornalista? Você quer ser um professor de geografia, como é o meu caso? Você conhece um professor de geografia? Vai conversar com ele, vai trocar uma ideia. Viu? Como é que é o mercado de trabalho? Viu? Como que é o salário disso aqui? Viu? A gente apanha muito para começar, como é que é o curso? Vale a pena você conhecer pessoas que seja da área, que da sua aptidão, para que você possa se inteirar um pouquinho mais sobre aquilo que você pensa que deve ser o seu futuro, tá? Prosseguindo, leia os manuais atentamente. Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito interessante, tá? Cada um desses vestibulares tem os seus manuais do candidato, tem os seus editais, tem aquelas listas de regras a serem seguidas. E cada vestibularzinho desse tem as suas chaticezinhas. Alguns exigem só caneta preta, outros exigem só caneta azul. Enfim, outros você precisa levar uma foto 3x4 recente, sim, não, declaração disso ou daquilo. Cada uma delas tem uma certa regrinha, um pouco chata, é verdade, mas que você precisa seguir caso você queira pleitear essa vaga. Então vale a pena você dar uma boa lida no manual para saber exatamente quais são as regras que você deve seguir, tá? Prosseguindo, preencha corretamente as fichas também. Você vai ter muita ficha, seja virtual, seja em papel, para você preencher, tá? Então faça isso com cuidado, porque um número falso, um número diferente daquilo que deveria ser, pode mandar você fazer a prova em outro estado, muitas vezes. Então toma cuidado na hora de você fazer o preenchimento disso também. Já que você leu o manual com atenção, preencha também as fichas com atenção. Ok? E muito importante, por favor, cuide dos seus documentos. Tem muita gente que tem que levar o RG na hora da prova e chega no dia da prova de manhã e não sabe onde está seu RG. E não sabe onde está aquela foto 3x4 que você tirou. Então, ó, dica nossa, conselho nosso, tá? Pega o seu RG, coloca naquela gavetinha que só você tem chave. De vez em quando, vai dar uma olhada lá se o RG não deu aquela fugidinha que o documento gosta de dar aquela desaparecida que a gente sabe. Mas é importante, esteja com os documentos todos
na mão todos os que você vai precisar para fazer a prova. E caso você não saiba onde esteja algum deles, ou tenha que renovar o seu RG, ou tenha que renovar algum outro documento, faça isso com antecedência, tá? Vamos fazer essa prova sem susto, sem desespero de última hora, ok? Prosseguindo, tá? Conheça a sua idade e os seus limites também. Tá tudo bem se você não for agora uma máquina de estudar, tá? Mas é importante que você pegue uma apostila, que você leia um livro, que você respeite o seu tempo para isso, tá? Você tem certas limitações, todos nós temos, tá? Você é um cara de 17 anos, de 16 anos, você muitas vezes trabalha, tá? Ou você às vezes tem pouco tempo para fazer alguma outra coisa, mas enfim, dedique aquilo que você pode e se respeita um pouquinho também, tá? Prosseguindo, cuide do seu corpo, isso aqui é importante também. Veja, cada uma dessas provas são 4 horas, 5 horas que você vai ficar sentado lá. Então é bom você estar com o corpo em dia, você estar com o organismo em dia. Tá? Se alimenta direito, especialmente no dia da prova, tem uma refeição de boa, não vai detonar uma feijoada para fazer a prova, cara, isso vai dar merda, literalmente. Então toma cuidado com isso aí, beleza? E prosseguindo, tenha vida social, não surte também. A gente que é professor de cursinho, a gente que é professor de vestibular, a gente sabe que o aluno que vai passar não é aquele cara que estuda alucinadamente de segunda a segunda, 24 horas por dia. É claro que o cara que é relaxado também não, mas quem vai conseguir passar é aquela pessoa que consegue manter o seu equilíbrio emocional, tá? Saúde mental é tão importante quanto conhecimento, então é importante que você também tenha uma vida social. Sábado à noite, cara, você é do Netflix? Vai pro Netflix. Você é da balada? Vai pro balada. Você é do namoro? Vai pro namoro. Quando chegar agosto, setembro, você para um pouquinho com isso, tá? Enfim, tenha vida social, não surta, cuida da saúde mental, que isso aqui é importante pra caramba, tá? E aí depois, beleza, você passou no vestibular, parabéns pra você. Como é que eu consigo aqueles benefícios? O que eu tenho que fazer depois que eu entrar na prova? Vamos por partes. Então você já passou no vestibular? Parabéns para você, vamos dar uma olhada. Primeira coisa, separe todos os seus documentos caso você precise de algum daqueles auxílios que a gente conversou. Bolsa Trabalho, ou Bolsa Alimentação, ou Bolsa Transporte, ou moradia, tá? Vê no site de cada uma dessas faculdades, da faculdade que você passou, vai lá, procura Serviço Social. Lá vai ter uma relação de toda a documentação que você precisa levar, tá? Se antecipa ao resto da galera. Você foi lá no dia do trote, recebeu a pintura, conheceu os veteranos, fizeram aquela festa. Parabéns pra você, curta esse momento é importante pra caramba, mas já vai com uma pastinha debaixo do braço, que é a pastinha de documentos que você vai precisar para pleitear alguma dessas vagas, para pleitear alguma dessas bolsas. É importante que você se antecipe também, e já vai no primeiro dia, porque daqui a pouco a fila vai ficar um tanto quanto grande, é importante você saber disso, ok? Prosseguindo, cuide das suas notas também, tá? Eles não costumam falar, mas muitas dessas bolsas também tem a sua nota como um dos critérios para manter ela. Então é importante que você... É claro, você está na faculdade, aproveite. Então você vai conhecer uma galera enorme, você vai ver altas festas, você vai ver alta balada. Tem muita coisa interessante acontecendo no campus. Tem muita coisa interessante acontecendo na universidade e fora dela também. Você vai conhecer um turbilhão de gente, mas aproveite isso aí, tá? Divirta-se com responsabilidade e cuide das suas notas também. Isso é importante até para você manter os benefícios que foram dados para você, tá? E por último, né, mas não menos importante, se você passou naquela faculdade dos seus sonhos, ficou 1 ano, 2 anos, mas você percebeu que não era bem aquilo que você queria, tudo bem, cara, tranca essa faculdade e tenta outra vez no ano seguinte. Tá? Não acho que você está muito velho porque você já está há 4 anos, há 5 anos parado, há 10 anos parado. Você vai ver na universidade que você vai conhecer pessoas de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos que estão na mesma turma que você. Tá? É meio que um absurdo você falar que com 21 anos, 4 ou 5 anos depois de você sair do 3º ano do ensino médio, você é uma pessoa velha, de forma alguma. Velho sou eu, você está muito novinho ainda. Demorou? Bom, com essas dicas a gente encerra essa apresentação, tá? E eu espero realmente que eu tenha ajudado você de alguma forma, que eu tenha ajudado você a pensar um pouquinho mais sobre essa ideia que você tem, que a universidade não é para você, porque você nunca viu nenhum parente seu, nenhum conhecido seu, fazer a universidade ou fazer uma faculdade ou ter um nível superior depois de sair da escola, tá? Pensa com carinho com relação a tudo isso, dá uma olhada de novo nas dicas que a gente deu.
Qualquer coisa, chama nos comentários que estão aqui embaixo, deixa ali sua dúvida, segue a gente nas redes sociais do cursinho, as minhas redes também estão colocadas lá, e eu realmente espero que esse vídeo tenha te balançado, para que você realmente considere a possibilidade de ir atrás do futuro que você quer, se for o caso do nível superior, e eu espero que seja, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Tá lá para isso, ok? Tá ali que lá é tão seu quanto de qualquer outra pessoa, portanto vai atrás daquilo que é o teu sonho, vai atrás daquilo que é um futuro melhor para você e consequentemente da sua família, beleza? Espero ter ajudado, um forte abraço e tchau!